Bom dia, pessoal. Então vamos fazer aqui um vídeo para vocês aplicando o diagrama Linus Pauling. Então nós vamos aprender hoje como utilizar esse diagrama tão famoso, tão falado. Então nós temos aqui, já deixei prontinho para vocês, o diagrama de Linus Pauling para a gente aplicar. Então vou pegar alguns exemplos aqui de elementos químicos e ensinar vocês a fazer a distribuição eletrônica aplicando o diagrama Linus Pauling. Lembrando que esse vídeo faz parte de um projeto pessoal de fazer vários vídeos para ajudar os alunos em sala de aula. Ou seja, para o aluno ter uma videoaula gravada para complementar os estudos de sala de aula. Então eu não vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Vocês vão ficar tendo acesso a esse vídeo quantas vezes quiserem, para rever o conteúdo, para tirar dúvida e tal, além das aulas presenciais que a gente terá em sala de aula, tá bom? Então, como eu disse para vocês, vamos começar a aplicar esse diagrama. Então esse diagrama, como é que funciona? É o seguinte, nós temos esse diagrama feito em ordem crescente de energia, ou seja, nós vamos seguir aqui essa ordem, essas setinhas. Então vai ser 1S2, terminou aqui, volta, 2S2, 2P6, 3S2 e assim por diante. Mas para que isso? Para a gente fazer a distribuição eletrônica dos átomos. Vamos fazer aqui, pegar um exemplo, para a gente começar a praticar. Então digamos que você tenha, por exemplo, cálcio. O cálcio que tem número atômico 20. Para você fazer a distribuição eletrônica do cálcio. Como é que você vai proceder? Você vai proceder da seguinte maneira. Você vai seguindo essas setas, essas diagonais, até encontrar o valor que tem aqui embaixo, o número atômico. Lembrando que o número atômico de um átomo indica o número de prótons que o átomo tem. Só que o átomo neutro, ou seja, no estado fundamental, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Logo, se o número atômico é 20, significa que ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica, que é o nosso propósito aqui. Vamos ficar 1S2, para seguir aqui a setinha. 1S2, terminou lá embaixo, volta, começa de novo. Segue a seta, 2S2, 2S2, volta novamente, 2P6, 2P6, 3S2, até quanto é? É até 20. Então nós temos 2, 4, 10, 12. Então 3P6, 3P6, ó, 3S2, voltou para cá, 3P6, 4S2. 4S2. Pronto. Temos aqui a distribuição eletrônica do cálcio. Tem número atômico 20, vamos somar. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Está aí feita a distribuição eletrônica do cálcio. Vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar, por exemplo, o sódio. Pronto. Sódio que tem número atômico 11. Fazendo a distribuição eletrônica. Vamos ter 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. São 11. 2, 4, 10, 11. Repara o seguinte, detalhe, aqui no S nós temos só um elétron. O S comporta até 2, então é outra coisa que muita gente se confunde. Então não quer dizer que tenha que colocar 2, porque se eu colocar 2 aqui, iria ficar com 12, né? Olha, já tem 10 até aqui, 2, 4, mais 6, 10. Se eu colocasse 2, ia para 12, só é 11. Então o S pode ter 1 ou 2. 1 ou 2. Então eu posso colocar 1, que é o que preciso. No P, vai até 6. Subnível P, comporta até 6 elétrons. Então significa que eu tenho que colocar 6? Não. Eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Qualquer valor até 6. O D vai até 10. Então eu posso colocar até 10. Do mesmo jeito, de 1 a 10. F, 14. Aí você pode se perguntar, professor, tinha outros aqui, no outro diagrama que o senhor fez, na outra videoaula, aumentava, sim, mas aumenta se por acaso
encontrarem algum elemento químico que tenha número atômico acima de 118. Porque até hoje nós só temos elementos químicos até 118. Então isso aqui é suficiente. Esse diagrama que nós temos aqui, dessa forma, é suficiente. Se por acaso aumentar o número atômico de algum elemento, algum cientista descobriu um número atômico maior do que 118, aí você pode acrescentar aqui outros subníveis, G, H, I. E lembrando que esses valores vão aumentando de 4 em 4. Aqui tem 2, aqui tem 6. Aumentou 4. Já no D, 10. Então aumentou 4. O G vai ser quanto? Olha, se aqui é 14, o G vai ser 14 mais 4, 18. GH, H vai ser quanto? Você vai aumentar 4. I, aumenta mais 4. Sempre aumenta de 4 em 4, de um subnível para outro. Então isso aqui é bem tranquilo. Vamos pegar mais alguns exemplos para a gente praticar, fazer vários exemplos, para vocês entenderem mesmo. Fiquem no vídeo até o final, porque eu vou explicar vários exemplos de várias possibilidades diferentes. Várias opções aqui para a gente aprender. Então, por exemplo, aqui eu fiz a distribuição eletrônica do cálcio e do sódio. Vamos pegar agora e vamos fazer o seguinte. Vamos distribuir o cálcio 2+. Fazer a distribuição eletrônica do cálcio 2+. Vamos ver se você entendeu. Ou seja, isso aqui significa o quê? Isso aqui significa que o cálcio, ele perdeu 2 elétrons. Tá vendo? 2+. Ele é um íon. Íon é o quê? Um elemento que tem carga. Pode ser positiva ou negativa. Se a carga for positiva, dá-se o nome de cátion. Se a carga for negativa, dá-se o nome de ânion. Nesse caso, nós temos um íon positivo, ou seja, nós temos um cátion. Cálcio 2+. Significa que ele perdeu 2 elétrons. Vamos entender isso aqui. Ó. Inicialmente, o cálcio tinha 20 prótons, que tem carga positiva, e tinha 20 elétrons, que tem carga negativa. Então o cálcio, nesse caso, ele está neutro. Só que, se ele tem uma carga 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então se ele tinha 20, perdeu 2, ele ficou agora com 18 elétrons. Então ele ficou com 18 elétrons. Então nós temos que fazer a distribuição eletrônica agora de 18, não mais de 20. Então como é que você procede nesse caso? Você faz primeiro a distribuição eletrônica dele no estado fundamental, como se não tivesse carga. Então você repete aqui, tudo que você fez aqui. Tá vendo? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Pronto, tá aqui a distribuição do cálcio no estado fundamental, ou seja, se ele não tivesse perdido elétrons. Só que ele perdeu 2 elétrons. Perdeu de onde? Perdeu da última camada. Qual é a última camada? Essa aqui, ó. Uma camada 4s2. Então ele vai perder esses 2 elétrons. Então vai ficar como? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Certo? Vamos contar, conferindo. Ó, 2, 4, 10, 12, 18. Tranquilo? Então, se ele perde elétrons, perde da última camada. Começa perdendo da última camada. Vamos ver um exemplo no qual ele perde da última camada e ainda tem que perder mais. Então, vamos fazer um exemplo aqui, o contrário, quando ganha. Por quê? Tanto pode perder como pode ganhar elétrons. Então, repare que aqui a gente só está trabalhando com a questão dos elétrons. Então o átomo ou perde elétrons ou ganha elétrons. Então vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do cloro. O cloro tem número atômico 17. Todo mundo sabe que o número atômico dele é 17. Fazendo a distribuição eletrônica do cloro, nós teremos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p quanto? Vamos contar. 2, 4, 10, 12. Para 17 falta quantos? 5. Então eu coloco 5 aqui. Só que nós podemos ter o cloro Cl menos. Ou seja, significa que o cloro ganha um elétron. Já que ele é da família 7 da tabela periódica, ou 17, né? A nomenclatura mais atual é 17. Então, como ele é da família 7 ou 17, ele perde um elétron. Aliás, ele ganha um elétron. Sinal negativo, ele ganha elétrons. Então vamos
entendeu o seguinte, ele tinha inicialmente quantos elétrons? 17. Número atômico 17, significa que ele tem 17 prótons, 17 elétrons. Está neutro. Nesse caso aqui embaixo, ele tem quantos elétrons? Ele tinha 17 e ganhou 1, então ele ficou com 18. Então aqui a situação é a seguinte, ele tinha inicialmente 17 prótons e tinha 17 elétrons. 17 elétrons, 17 prótons. Ele estava neutro. A partir do momento que ele ganhou um elétron, ele ficou com quantos? Passou a ter 18. 18 elétrons. Então nesse caso aqui, desse ânion, ele tem 18 elétrons. Tem 18 elétrons, significa que ele ganhou um elétron. Então nós vamos ter que inserir esse elétron em algum canto. Onde? Na última camada. Então vamos fazer a distribuição eletrônica desse ânion aqui para a gente entender. Primeiro passo, esquece a carga. Faz a distribuição normal dele no estado fundamental. Então é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Pronto, já fez o estado fundamental. Sim, mas tem que lembrar que ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, ficou com 18. E eu tenho que inserir esse elétron onde? Na última camada. Que é a última camada? 3s2, 3p5. Então, olha, o P ele pode ir até 6. Só tem 5. Então eu posso inserir esse elétron que ele ganhou nesse subnível P. Então eu vou fazer de novo a distribuição eletrônica do cloro, só que inserindo mais um elétron. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Ele vai ficar com essa configuração eletrônica. 3p6. Tranquilo até aqui? Vamos para o próximo exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo do ferro. O ferro, ele tem número atômico 26. Ferro tem número atômico 26. Como seria a distribuição eletrônica dele? Olha, ele está neutro. Então é 1s2, 2s2, repara, estou seguindo essas diagonais. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, quanto? O d vai até 10. Vamos ver quanto tem aqui, 26. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Para 26 só falta 6. O D vai até 10, então eu vou colocar quanto? Que eu preciso, que é 6. Pronto, está distribuído. Só que o ferro tem uma particularidade. Ele pode formar cátions 2+, e 3+. Ou seja, ele tanto pode perder 2 elétrons, como ele pode perder 3 elétrons. Então nós vamos ter que saber fazer a distribuição eletrônica do cátion ferro 2+, você vai se deparar com isso muitas vezes. 26, o número atômico. E também com o ferro 3+. Então agora redobre a atenção para entenderem, porque tem um detalhe importante aqui. Repare, o ferro ele tanto pode formar cátions 2+, como 3+. Ou seja, ele tanto pode perder 2 elétrons, como ele pode perder 3. Depende de com quem ele se liga. Mais na frente nós vamos estudar ligações químicas e vamos entender isso melhor. Tá bom? Então vamos primeiro entender isso aqui. Como seria a distribuição eletrônica nesse caso? Depois a gente faz para esse outro caso aqui embaixo. Tá bom? Então vamos primeiro para o ferro 2+. Bom, se ele perdeu 2 elétrons e ele tinha 26, então ele ficou com quantos elétrons? 24. Então você já vai pensando nisso. Só que primeiro você faz a distribuição eletrônica completa, como se ele não tivesse perdido nem ganhado elétrons. Como se ele tivesse no estado fundamental. Ou seja, do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima. Então vamos fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, não precisa pressa, vamos com calma. 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6.
Tá aqui, a distribuição dele normal. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Repare que eu somo os expoentes. Tem que lembrar que você tem que ir somando até chegar no valor que ele deu aqui, ó, do número atômico. Nesse caso ele perdeu 2 elétrons. Vou tirar de onde? Se está positivo, significa que perdeu elétrons. Lembrando que elétrons têm carga negativa. Então, como não mexe na carga positiva, ou seja, não mexe nos prótons, ele continua tendo 26 prótons, só que com menos elétrons. Por isso, carga positiva. Então, vou tirar de onde? Da última camada. Qual é a última camada? É essa aqui, ó, 4s2. A última camada é o que tem o maior número quântico. Então, nesse caso, é o 4s2, que vai sumir aí, no espaço. Tá bom? Então, vamos fazer a distribuição eletrônica de novo, só que sem o 4s2. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d6. Então, repare que eu repeti tudo que tinha feito aqui, com exceção do 4s2, porque esses 2 elétrons saíram. Foram embora. E nesse caso aqui, olha. Nesse caso aqui, vamos prestar atenção. Ferro 26, 3 mais. Significa que ele perdeu 3 elétrons. Então, primeiro passo, faz a distribuição dele do estado fundamental. 26. Vamos fazer aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Completou os 26. Só que ele perdeu quantos? Perdeu 3 elétrons. Vou tirar de onde? Vou tirar da última camada. A última camada tem quantos? 2. Não tem 4 no canto nenhum aqui, ó, é 3. Então, como ele perdeu 3, ele vai perder mais um ainda da camada seguinte. Ou seja, em vez de aqui ficar 3d6, aqui vai ficar 3d5. Então, isso aqui é o segredo do ferro 3+. Então, vamos lá. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, né? Agora vai ficar 5. Repare, em vez de 6, passou a ser 5. Agora sim ele ficou correto. Ele tinha 26, perdeu 3, ficou com 23. Vamos conferir, olha. 2, 4, 10, 12, 18, mais 5, 23. Tranquilo até aqui. Então, vamos para a próxima. Pronto, agora eu vou ensinar um método que é bem tranquilo. Eu vou só botar mais um slide aqui. Pronto, vamos ao próximo. Pronto. É o seguinte, eu vou ensinar um método para resumir. Ou seja, você fazer de forma bem resumida. Então, no caso, eu acho que muitos alunos já se depararam com a seguinte situação. Vou aqui colocar um exemplo que eu acho que você já viu. Aqui, vamos. Pronto. Acho que muitos alunos já se depararam com a seguinte situação. Por exemplo, alumínio, tem número atômico 13, né? Número atômico 13. Aí tem lá na tabela ou no livro a seguinte situação. N, E e o final aqui. Por exemplo, no caso do alumínio é 13, então 10 vai vir até aqui, né? 2, 4, 10. Então 3s2, 3s2, 3p1. Eu acho que muita gente já se deparou com essa situação e não entendeu. Então eu vou explicar como é que é isso. Ou seja, é a forma reduzida de você fazer a distribuição eletrônica. Utilizando o quê? Os gases nobres. Então, por exemplo, nós temos aqui os gases nobres. Vou colocar aqui hélio,
tem número atômico 2, neônio tem número atômico 10, argônio, vou colocar todos não para não perder muito tempo, só alguns, 18, o criptônio tem número atômico 36, e assim por diante. Então repare bem, se eu for fazer a distribuição eletrônica do hélio, vai ser como? 1s2, só. Do neônio vai ser 1s2, 2s2, 2p6, né? Do argônio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18, 2, 4, 10, 12, 18. Criptônio é um pouco maior, vamos fazer aqui embaixo. Vamos só conferir aqui, pronto. Aqui, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36. Então vai vir até o 4p6. Então o criptônio vai estar até 4p6. Vou colocar aqui, criptônio. 4p6, pronto. Pra gente saber. Então como é que funciona? Digamos que você... Pronto, aqui é a reserva do alumínio. O alumínio tem número atômico 13. Qual é o gás nobre que está mais próximo do alumínio, diretamente anterior a ele? É o neônio, tem número atômico 10. Então você vai substituir por neônio entre colchete e coloca só o que sobrou, só o que falta, para chegar a 13. Então aqui, 1s2, 2s2, 2p6. Como é 13, então segue até chegar a 13. 3s2, 3p1. Tá aqui. Fosse, por exemplo, o cálcio. O cálcio que a gente já viu já hoje. Número atômico 20. Como você iria representar dessa forma? Colocaria o colchete e vamos analisar qual é o gás nobre mais próximo de 20. É o argônio. Número atômico 18. Então você vai colocar aqui argônio, o símbolo do elemento argônio. Depois de 18. 18 está onde? Vamos ver aqui, ó. 2, 4, 10, 12, 18. Depois de 18, para chegar a 20, falta 4s2. Então você vai e coloca 4s2. Então repare como é simples. Vamos pegar outro. Vamos pegar, por exemplo, o rubídio. O rubídio tem número atômico 37. Rubídio, RB. Tem número atômico 37. Como seria a distribuição do rubídio? Deixa eu apagar aqui para ficar mais... muito mais latente. Assim. Pronto. RB. Rubídio, 37. Então você vai fazer o quê? Você vai procurar o número atômico, aliás, o gás nobre, imediatamente anterior a ele, mais próximo. Então no caso é o criptônio. Tem 36. 37, então você vai substituir aqui por criptônio, símbolo do criptônio, KR. E vai colocar o que falta. Onde é que está o criptônio? Aqui, ó. Para aqui. Só conferindo, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, e assim por diante. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36. Como é 37, falta 1. Então você vai colocar o próximo. 5, S1. Repara como resumiu bastante. Imagine se você fosse colocar tudo isso. Não ia ficar bastante grande, você ia ocupar bastante espaço. 1s2, 2s2, 2p6, até chegar no valor. Então você resume. Ou seja, você está representando de forma resumida. Então isso é muito prático. Quando você tem um número atômico elevado, por exemplo, o urânio, o chumbo, um número atômico bem elevado, você for escrever toda a distribuição, você vai ocupar bastante espaço. Então você resume dessa forma. Você procura saber qual é o gás nobre imediatamente anterior àquele elemento, coloca o símbolo dele entre colchete e coloca só o que falta, só o restinho. Então fica bem tranquilo. Vamos pegar mais um exemplo para a gente fazer. Pronto. Vamos pegar aqui o bromo. O bromo tem número atômico 35. Pronto. Qual seria a distribuição eletrônica do bromo? Fazendo detalhado, nós vamos ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4S2, 3D4. Vamos ver. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Então, 3D10. Onde é que está 3D10? Aqui, ó. 4P. Então, 4P, 5, né? 3, 5, só falta 5. Tranquilo. Só que o bromo, nós sabemos que ele tem a propriedade de ganhar elétrons também. Ele é da família 7, né? Flúor, cloro, bromo, iodo e estário. Então ele pode ser encontrado da forma Br-, ou seja, ele ganha um elétron. Já estou aqui explicando novamente a questão dos íons, né? Que, como eu disse, quanto mais se pratica, mais aprende. Então, fazendo a distribuição eletrônica do íon, como é que fica? Você vai fazer a distribuição todinha, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p, era 5, né? Só que agora vai ser quanto? Vai ser 6. Você repete de novo aqui, só que acrescentando na última camada o elétron que ele ganhou. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p6. Tranquilo? Então agora sim ficou com 36. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36. Ele tinha 35, ganhou 1, ficou com 36. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Lembrando, quanto mais se faz, mais se aprende. Então, a ideia aqui é essa. Praticar bastante. Ficar bem tranquilo. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio, ele tem número atômico 8. Só que ele pode ser encontrado na forma 2 menos. Significa o quê? Que ele ganha 2 elétrons. 2 elétrons ele ganha. Então, fazendo a distribuição eletrônica do oxigênio normal, seria 1s2, 2s2, 2p4, né? 8, falta 4. Tá vendo? 1s2, 2s2, 2p. O p vai até 6, só que eu só preciso de 4. 2, mais 2, 4, mais 4, 8. Só que ele está 2 menos. Então significa que ele ganhou ou perdeu elétrons? Está 2 menos, significa que ele ganhou 2 elétrons. Então vamos fazer de novo a distribuição, só que acrescentando 2 elétrons. 2s2, 2p6 no caso. Era 4 mais 2, 6. Então está aí a distribuição eletrônica do oxigênio. Tranquilo até aqui? Então pronto, beleza. Vamos fazer mais um exemplo? Deixa eu ver mais um exemplo aqui para a gente praticar mais. Estrôncio de número atômico 38. Vamos fazer da forma resumida? Bora. Como é que faz? Você vai abrir um colchete e vai procurar o gás nobre que tem o número atômico mais próximo do estrôncio. Ora, o que tem é 36, né? O criptônio. Então, o criptônio para onde? Vamos lá. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36. Criptônio para aqui. 36. Criptônio. Então você vai colocar K, que é o criptônio. E você vai colocar o que falta. De 36 para 38 falta 2. Qual é o próximo? 5s2. Então repara como fica resumido. Ou seja, eu mostrei como você fazer a distribuição eletrônica do estado fundamental. Mostrei como fazer a distribuição dos cátions, ou seja, de quem perde elétrons, dos ânions, de quem ganha elétrons, e também mostrei como fazer a distribuição de forma reduzida, ou seja, utilizando os gases nobres para substituir uma parte da distribuição para ficar de forma reduzida, ou seja,
bem mais tranquilo do que você ter que distribuir tudo. Então eu vou parar o vídeo por aqui, eu acho que já tá bom, deu para entender. Se não entenderam, direitinho, volta o vídeo, assiste de novo, pega outros exemplos da tabela periódica e tenta fazer. Lembrando que é só seguir as linhas, as linhas aqui do diagrama. Você vai seguir essas diagonais até chegar no valor que você quer. Você vai pegar um elemento químico qualquer aí da tabela periódica e vai seguindo as linhas diagonais. 1s2, aí volta, 2s2, volta, até chegar no valor. Isso quando o átomo estiver no estado fundamental, você vai só seguir até chegar ao valor que ele está. Quando o átomo tiver carga, ou seja, quando for um cátion, um ânion, nesse caso aqui é um ânion, significa que ganhou elétrons. Se ganhou elétrons, você vai acrescentar. No valor que tem aqui do número atômico, acrescenta o valor da carga. Quando for negativo, acrescenta. Quando for positivo, você subtrai. Lembrando sempre que você vai tirar da última camada e também acrescentar na última camada. Certo? Então, é basicamente isso. Então, se vocês gostarem do vídeo, vocês compartilhem com os colegas de vocês. Façam algum comentário para o YouTube divulgar o vídeo para mais pessoas. E é isso. Então eu vou ficar sempre aqui e acolá postando um videozinho de alguns conteúdos para vocês terem sempre esse reforço à disposição de vocês. A aula fica gravada, você pode ver sempre que achar necessário, tá bom? Então muito obrigado e não esqueçam de dar um like se achar que contribuiu para o seu aprendizado e compartilhar com seus colegas, tá bom? Obrigado, até mais.